Então, olá novamente a todos. Vamos para a última sessão da Track em português. Temos aqui connosco o Armando Lacerda. Eu queria só recordar algumas mensagens que tenho vindo a falar durante a sessão. Façam scan do vosso QR Code que aparece nos intervalos. É um badger especial de verão, portanto aproveitem. Os badges, como sabem, são escassos. Nomeiem-se outras pessoas que conheçam porque eu acho que receber uma nomeação de alguém é sempre muito bom. Por isso, se tiverem alguém para nomear, sintam-se à vontade. Hoje temos aqui o Armando Lacerda connosco. Muito obrigada por vires, Armando, e por partilhares aqui o teu conhecimento. O Armando é Azure Data Platform NBI Architect, é speaker, trainer, developer, já tem mais de 30 anos de experiência, colabora muito com a Microsoft, é MVP, MCT, etc. Por isso temos todo o gosto de ter aqui o Armando connosco. A sessão do Armando vai ser Azure Synapse Analytics when a table is not just a table. Portanto, estou também muito curiosa para perceber o que é que vai ser isto. E pronto, e é isto. O palco é teu, Armando, quando quiseres. Obrigada, mais uma vez. Obrigado, Madalena. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, da onde você estiver conectando. Um abraço aqui do Armando Lacerda. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, eu moro na Califórnia, no norte da Califórnia, então aqui está de dia ainda lá fora pela janela. E são 3 da tarde aqui. Muito obrigado, Madalena, mais uma vez, por me receber nesse evento legal. Muito bacana a gente poder ter essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar aquilo que a gente sabe de tecnologia para ajudar com a comunidade, da mesma maneira que eu sou ajudado tantas vezes quando as pessoas compartilham os conhecimentos dela. Então, hoje sou eu aqui palestrando, na próxima não perca a sua chance de palestrar também, tá certo? E compartilhar as suas experiências. Como a Madalena já me apresentou, eu trabalho há muito tempo com banco de dados, eu trabalho com SQL em particular desde a versão 6.5. Da 6.5, eu realmente mudei de carreira quando saiu o 7.0, foi quando eu deixei o Oracle, eu fui seduzido pelo lado negro da força, deixei o Oracle e fui para a plataforma Microsoft, e certifiquei, tem todas as certificações de SQL, desde do 7.0 até agora, 2017, que foram as últimas que saíram, e as de Azure, né, de banco de dados na nuvem, de SQL na nuvem. Aliás, eu fiz a última em beta, ainda não saiu o resultado. É muito legal estudar para essas provas, aqui uma dica de lado, né? Estudar para essas provas, para certificação, porque a certificação é um bônus, é o que vem no final, né? É a cereja em cima do bolo. O legal mesmo é você estudar os tópicos que eles propõem para a prova, e aí você acaba descobrindo coisas que você não usa no dia a dia e que você pode incorporar e aumentar tanto os seus conhecimentos como a utilização do produto dentro da sua empresa. Então, recomendo muito considerar, pensar em fazer a certificação, tirar uma certificação em Microsoft. Eu tenho várias delas, tenho mais de 100 delas, não sou o que mais tem, mas tem mais de 100 delas lá. Como eu falei, eu moro aqui no sul da Califórnia, no norte da Califórnia, mas eu sou do sul da América, da América do Sul, sou do Brasil, então meu português é português carioca, português do Rio de Janeiro. Vou tentar falar devagarzinho para todo mundo poder acompanhar, já que estamos numa audiência internacional, né? Tem inglês de todos, tem português de todos os sotaques e de todos os temperos. Eu trabalho para o Intellect é no estado da Geórgia, lá em Atlanta. A gente está num projeto grande de migração de banco de dados. O banco do cliente hoje, on-premise, tem 2 petabytes com P, 2 petabytes de tamanho, e a gente está trabalhando nesse projeto de migração desse banco para cima da plataforma Azure, e a gente está usando várias tecnologias, está usando Databricks, está usando SQL Server, e, é claro, a gente está usando Synapse. Então, nessa palestra de hoje, é uma palestra de um nível bem básico. Eu quero realmente trazer você, se você está conhecendo o Synapse agora, eu quero trazer você para dentro do ambiente e compartilhar com você um dos elementos mais importantes do Synapse, em termos de conhecimento,
que é entender que uma tabela que existia lá no SQL, você cria uma tabela no SQL e pronto, não tem muita consideração. No Synapse, existem várias considerações que você precisa aplicar, porque vão influenciar como a tabela vai funcionar, né? O nível de performance que você vai ter em relação à sua tabela. Aí temos alguns slides aqui, que eu apresentei essa palestra para um público da Intellect alguns meses atrás, então eu estou reaproveitando os slides aqui. Aqui, no caso, deixa eu colocar o meu e-mail aqui, caso alguém deve estar sendo gravado, né? Então, se quiserem comunicar comigo, meu e-mail aqui é... Se isso aqui funcionasse, né? Tem essa também. Ó, vamos seguir então. Não quer deixar eu escrever. No final, eu compartilho aqui os meus contatos. Madalena, no meio do caminho, se você estiver ouvindo aí, né? No meio do caminho, eu vou dar as paradinhas aqui e ver se alguém tem alguma pergunta conforme a gente for andando. Basicamente, a nossa agenda é essa daqui, né? Entender o Synapse no começo. E desculpa porque os slides estão em inglês. Eu palestro tanto em inglês que eu acabei esquecendo, né? Passou em branco na minha cabeça dessa palestra em português. Mas acho que ninguém vai ter problema em ler e vou estar traduzindo aqui também. Essa palestra é baseada numa sessão que teve do Ignite do ano passado, em Orlando, e aqui nesse link aqui, ó, aka.ms/data50, 50, né? Você vai ver os originais, né? Você tem um pouco mais de conteúdo lá e tem até alguns arquivos com alguns scripts se você quiser experimentar depois por conta própria, tá certo? Então, eu resolvi deixar aqui a referência como crédito lá para o pessoal e também para você se beneficiar. Depois dá uma olhadinha lá, isso vai levar você para o GitHub, para um repositório no GitHub que está cheio de material, tanto na área de a plataforma de dados, de Data Platform, como de inteligência artificial e um monte de outras coisas lá. Então, fica a dica aí, tá certo? Para quem está curioso, esse Ignite Tour aqui é um evento que não vai acontecer mais esse ano, né? Ele aconteceu em fevereiro, o último, eu estava lá palestrando também, mas por causa do Covid, dessa pandemia aí, que está atrapalhando todo mundo, né? E meus sentimentos para aqueles que estão afetados de uma forma mais dramática em relação à doença, mas, graças a Deus, a gente pode ir se virando por aqui. Então, tá bom. Essa aqui é a definição da Microsoft sobre Synapse Analytics, né? Aquela definição de comercial. É um serviço de dados sem limites, ilimitados, com uma capacidade de análise de dados que não tem comparação, não mexe, e que entrega os dados e entrega conhecimento em cima dos seus dados através de uma plataforma compreensível de Big Data, com análise, com sistemas de análise, né? Tudo integrado e numa velocidade super bacana. Tudo isso é verdade. Eu não gosto muito de comercial, não, mas isso aqui tudo é verdade. Eu tenho experimentado isso daqui nos projetos que eu estou fazendo, nos testes que eu estou fazendo, e realmente é uma plataforma muito interessante. Mas, como eu falei, eu quero deixar você confortável para você começar a trabalhar, a brincar com o Synapse depois dessa palestra. E uma das primeiras coisas que você precisa entender, eu já vou partir aqui logo para uma demonstração simples, quando você vai para o Synapse. Deixa eu entrar aqui no portal do Azure. Primeira coisa que você precisa entender é que antes do Synapse ter o nome Synapse, o nome dele era Azure SQL Data Warehouse, Azure SQL DW, né? Azure SQL Data Warehouse. E aí, quando você criava, né, o seu Data Warehousing, essa opção que tinha. Em novembro, a Microsoft mudou, na Ignite, ela mudou o nome do produto e a abrangência do produto. Então, se eu chegar aqui agora e falar, vou criar aqui um Resource Group para essa primeira demonstração, vou adicionar aqui um Resource Group, vou botar aqui o nome aqui, DM01, e como eu estou aqui do lado de cá do planeta, vou colocar aqui US2, já estou aqui no meu Resource Group, vamos lá. E aí eu quero criar o Synapse, né? Vamos começar a brincar com o Synapse. Como é que eu faço? Eu vou chegar aqui e vou procurar por Synapse, né? Deve ter Synapse aqui em algum lugar. Então, se eu for em Databases, eu devo achar Synapse aqui, daqui, ó. Synapse SQL Analytics, formerly SQL DW. Esse aqui é o Synapse tradicional.
Aqui ele está falando ali, ó, o nome antigo dele era Synapse SQL DW. Se eu clicar nesse aqui, eu vou criar a versão de produção nesse momento, hoje, 28 de julho de 2020, a versão de produção do Synapse. Essa versão de produção é que eu vou estar conversando com vocês na maioria do restante dessa palestra. E o interessante de você entender disso daqui é que quando você está mexendo com dados, está fazendo data platform na nuvem, normalmente o que você está procurando é uma forma de você criar um pipeline, né? Criar uma linha de transformação de dados, de forma que você cria os seus serviços, você carrega os seus dados e você analisa os seus dados. Está criando esse pipeline aqui. E o SQL DW é um pedaço dessa linha, né? Se eu pular aqui para esse slide aqui, para a gente ter uma ideia melhor em cima de arquitetura, a gente vê aqui que a gente tem as fontes, né? Várias fontes de dados de vários sistemas, né? Todo o sistema da sua empresa, seja IoT, né? Em volume, ou ponto de venda, ou o que for, ou dados vindos externos de parceiros, e você vai processar esses dados. E a primeira coisa que você vai fazer é a ingestão dos dados, essa aqui, né? Data Ingestion. E essa ingestão de dados aqui, você pode usar o Azure Data Factory, ou seus agentes externos podem armazenar os dados direto no storage que você escolha. Pode ser um storage account, pode ser um SQLDB aqui, por exemplo, tem gente que usa Cosmos DB, o que você quiser, né, para entrar com os dados. Esse Data Factory, que a gente não vai estar focando muito nele hoje, ele é um serviço à parte. Ou seja, se eu voltar, já deve ter visto, se eu voltar aqui no portal e falar lá que eu quero criar um outro serviço aqui, que pediu Data Factory, já é uma opção aqui para mim, um serviço individual. E aí, se eu fosse implementar esse pipeline, nessa linha de transformação de dados, eu tenho que vir aqui e criar o Data Factory. Vou aqui para o Data Factory, vou escolher que quero criar um Data Factory e vou começar a parametrizar a criação do Factory do jeito que eu quiser, né? Com a quantidade de... a versão tem duas versões, essa versão 1 não deve mais ser usada, que é antiga e não é legal trabalhar com ela. A versão 2 é bem melhor, é essa que você quer usar se você for trabalhar com o Data Factory. Mas o ponto aqui que eu quero que você entenda é, eu tenho que vir aqui e criar um Data Factory, né? Se eu desenhei essa solução aqui, eu tenho que vir aqui e criar um Data Factory, se eu quiser, eu tenho que criar um SQL Database, e aí, se for o caso, eu vou criar logo depois um Synapse Analytics, né? O Data Warehouse que estava criando aqui antes, que eu estava na telinha aqui antes. Deixa eu voltar para lá rapidinho. Synapse. Não é esse aqui. Essa é a novidade que eu vou falar depois disso. Volta uma. Synapse Analytics, there we go. Então, né, aqui você vai criar o seu Synapse e conforme você vai andando na sua arquitetura, você vai criando os outros serviços necessários. A grande novidade, que ainda não está em GA, né, em General Availability, ainda está em Preview, e se você está começando na nuvem agora, não está muito habituado, melhor dizendo, com esses nomes que a gente usa na nuvem, então, antigamente, quando saiu a Microsoft ia lançar um software, às vezes saía a versão beta do software. E aí não era a versão para você usar em produção, era a versão para você testar, né? E quando saía a versão normal, saía com um número de versão, versão 4, versão 5, versão 2012, 2016 e tal. Na nuvem, a coisa funciona diferente. Como é que funciona na nuvem? Quando a Microsoft está desenvolvendo o produto, ela cria essa versão dele chamada de Preview. E aí tem o preview privado, que a Microsoft convida algumas pessoas para usar o produto e dar feedback para ir melhorando ele, mas não em produção, né, mais como piloto, como POC. E quando ele fica disponível para utilização final, ele entra em GA. Esse produto que a gente está usando aqui agora, que era o Former Synapse, esse aqui que eu estou criando aqui, deixa eu voltar uma telinha aqui para você guardar isso bem na memória. Se eu chegar aqui e falar que eu quero Synapse. Aqui, ó.
Então, eu tenho esse Synapse aqui, Azure Synapse Analytics, formerly SQL BW. Esse é o GA, esse aqui é, a versão de produção, que se você for implementar alguma coisa hoje, esse aqui é o que a Microsoft tem SLA, que garante que como tudo vai funcionar. E tem a nova versão, que é essa aqui, tá vendo? Ela só está em preview ainda. Então, quando você vê alguma coisa em preview no Azure, você já sabe que aquilo ali você pode experimentar. A Microsoft talvez você tenha até um plano de preços com desconto, porque ela não tem garantia de serviço, o serviço pode ficar estável, pode cair, algum feature pode parar de funcionar ou mudar com a forma de funcionar. Para de funcionar é difícil, né? Mas pode acontecer de dar uma pane porque está em desenvolvimento. O fato é que você tem essas duas opções. Então, quando você for trabalhar com Synapse, né, depois dessa palestra, você tem que ficar ligado para ver, para não se perder, né, para não botar em produção alguma coisa que não era para estar em produção, tá certo? Então, começa por aqui. A grande diferença entre esses dois, como eu estava explicando, se eu for trabalhar nesse ciclo de W, e eu estou implementando um esquema de plataforma de dados, né, de pipeline de dados na nuvem como esse, eu tenho que ir serviço por serviço e alocar cada um desses serviços, né? Como eu mostrei no Data Factory, ir lá no portal no Data Factory, criar um Data Factory, ir lá no portal criar o SQL Analytics, se você quiser usar Databricks, lá no portal e criar um Databricks também, e você tem que ir um por um. O grande lance, né, o que mudou aí, a grande ferramenta, da nova versão do Synapse, eu voltava aqui de novo para a gente ver. Aliás, eu deixei uma criando aqui para a gente. Deixa eu ver se já está pronta. Aqui já está pronta. E essa aqui também já está pronta. E é a que eu deixei aqui para a gente. Para gente ver como funciona. Então, deixa eu ver quem é esse aqui. Deve comunidade. Esse aqui é o. Deve comunidade. Tiro as duas e vieram parar no mesmo lugar. Portal. Portal legal. Porta para cá. Aqui. Então, tá aqui, ó. Um é o SQL Server e o Synapse Workspace. Esse aqui é o novo. Legal. Esse aqui é o que é a novidade. Então, dentro desse aqui do Synapse Workspace, o que acontece aqui é que você tem todas as ferramentas, o Data Factory, o Data Lake, né, Spark Engine, que é suportado por Databricks, está tudo incluído dentro de um painel só, dentro de um portal só, que é essa que eles chamam aqui de workspace, esse novo workspace. Então, veja aqui em cima, se eu estiver precisando de um Big Data, né, um Data Warehouse baseado em motor de SQL Server, eu posso adicionar um por aqui. Se estiver precisando de um Spark Pool, sorry, inglês e português está embolando aqui na tela. Então, se eu quiser esse cara aqui, eu clico ele por aqui, tudo dentro de um ambiente só. E tem esse lance legal aqui, que é o Synapse Studio. O Synapse Studio de novo, essa integração dentro de um ambiente. Estou usando a conta de demonstração aqui, que a Intellect passa para mim. Deixa eu ver. Vou fazer uma outra conta. Acho que eu criei nessa conta aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Só dá erro quando faz ao vivo. Se tivesse gravado, não dava erro. Vamos lá, que agora vai. Vou tentar de novo. Esse aqui. Agora. Só que ele ainda está achando que eu estou com a conta equivocada. Na mesma máquina, muitas contas acabam dando nisso. Vamos sign out. Sign in de novo. Ó, mas ele insiste. Última chance. Primeiro window. Portal, para não dar problema na minha demonstração. Essa conta de Hotmail aqui, não manda e-mail para ela, porque eu não leio nada, que só cai para spam ali. Aqui é. Ok. Ok. Então vamos lá de novo. Preview.
Vamos lá para o Studio. Vamos ver qual a foto que eu... Ah, agora apareceu a foto certa. Né? A gente manda, ele obedece. Então, está pensando na vida. Deixa ele pensando na vida aí, até o portal resolver aparecer. Voltando aqui para o assunto, o que eu estou explicando, né, que eu estava explicando, é que no ambiente do Azure, hoje, você tem duas opções para você levantar um banco de dados de data warehousing para guardar os seus dados. Um é o Synapse está em produção, o former SQLDW, e o outro que é esse Synapse Workspace, certo? Então, não se perca com essa daí. E o que vai valer, a sua melhor opção, se você já quiser que você tenha com isso, é você trabalhar em cima do próprio Workspace. Porque com o Workspace, você vai ter todas os passos, as ferramentas integradas do Synapse em um ambiente só. E esse cara aqui não está querendo ajudar. Está melando a minha demonstração. Ele está travando na autenticação. Que coisa chata. Última chance. Senão a gente vai passar para o próximo tópico. Vamos passar para o próximo tópico, depois eu volto aqui. Ok. Com isso em mente, né, que o que está valendo hoje é o Synapse DW, former SQL Data Warehouse. Como é que funcionam as coisas lá dentro? Deixa eu voltar aqui para meu slide. Como é que funcionam as coisas lá dentro? Primeira coisa que você precisa entender, e que foi muito bom que a Microsoft mudou o nome disso aqui lá na Ignite no ano passado, em novembro do ano passado, é que, embora o motor que existe dentro do Synapse seja um motor SQL, o banco que está lá dentro, né, o motor, a base do motor de dados, é um motor SQL, existem várias restrições sobre o que esse SQL faz e as outras opções de SQL que você tem dentro do portal. Então, se eu chegar aqui no portal, né, botar aqui no portal e falar, eu quero criar aqui um SQL. Se eu olhar aqui para SQL, eu vou ver um monte de opções de SQL. Todas as opções de SQL, você provavelmente está bem próximo, entende elas bem de perto, porque elas são muito próximas daquilo do SQL que existe nos servidores on-premise. Tem máquinas virtuais de SQL aqui, tem o SQL de Platform as a Service. E todos esses SQLs, eles têm uma maneira muito próxima de funcionar. Algumas ligeiras características são diferentes, mas, no geral, eles são muito próximos um dos outros. Mas, quando você está falando de Azure, quando você está trabalhando com Azure, o Azure, ele tem, de novo, apesar de ele ser SQL, motor SQL, e a linguagem dele ser TSQL, né, T-SQL, ele é bem diferente. Então, não pense, né, nem acredite quando alguém chegar para você e falar, seu banco de dados é muito grande, é só você migrar de um SQL normal para o Synapse. Não funciona, não é assim. O ambiente do Synapse é um ambiente bem particular, bem específico. A primeira coisa que eu quero que você entenda, né, que uma das minhas propostas aqui para essa palestra, é que, diferente do SQL normal, que você já conhece, quando você cria um SQL, você cria lá uma base de dados e você tem um volume para guardar informações, por exemplo, se você está trabalhando com o General Purpose, se você colocar no top lá, você tem até 4 terabytes de storage para o seu SQL, né, dependendo da quantidade de vCores que você aloca para o seu SQL. Quando chega no Azure Data Warehouse, o que acaba acontecendo aqui é que você não tem limite para armazenar os seus dados. É virtualmente ilimitado. A Microsoft garante que, conforme você for empurrando, eles vão abrindo espaço lá no data center para guardar os seus dados. Então, virtualmente sem limite. Né? Nessa lei deles está mais ou menos assim. Mas o que acaba acontecendo no fundo mesmo, deixa eu aumentar essa figurinha aqui um pouquinho para a gente ver, era melhor. O que acaba acontecendo no fundo mesmo, é que quando eu crio uma tabela dentro do SQL, essa tabela em particular que eu crio, o SQL vai guardar os dados dessa tabela dentro de um ambiente de storage que é separado da base,
que é dividido em 60 unidades de storage. Ah, Armando, por que 60 unidades de storage? Não me pergunta. Eu já fiz essa pergunta para o pessoal da Microsoft, para entrar lá numa palestra, tem algum evento, eles convidam a gente para ir lá, convidava, agora tudo online, né? Então, a gente se encontra online aí no Teams e tal. Eu já perguntei e é uma conta que eles fizeram, uma conta de chegada que eles fizeram. Existe uma certa ciência por trás, mas é tão elaborada que é melhor se abstrair dela. É um número mágico, vamos colocar assim. É um número mágico, ele funciona bem em cima de todos os outros parâmetros que estão em volta do Synapse. E o que acontece é, conforme os dados, quando você cria uma tabela, conforme os dados vão chegando para dentro dessa tabela, os dados vão sendo guardados dentro dessas unidades de armazenamento, que são os seus distribution nodes. Aqui tem os compute nodes e distribution nodes. Então, não importa qual seja o Azure Data Warehouse que você põe para funcionar, qual seja a capacidade dele de processamento. A medida em DW eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Independente do que for, toda vez que você criar uma tabela, os dados que você guarda nessa tabela eles vão ser cortados em chunks, usando um hash function, que a gente vai ver já já, e esses pedaços vão sendo guardados dentro dessas unidades de armazenamento e distribuição que você não tem controle. Tá? Eu quero armazenar, quero botar só 30, quero diminuir meu espaço para diminuir minha conta. Não, você não controla nada disso. Você paga pelo volume, então são sempre 60, você não paga pela quantidade, mas você paga pelo volume de dados que você armazena lá. De novo, uma tabela, né, o título dessa palestra é uma tabela, não é simplesmente uma tabela no SQL, porque a tabela que vai reinar em forma de reinar ou comandar como isso aqui vai funcionar. Então, esse aqui é um pedaço da história, tá certo? Esses 60 nós de distribuição, quando você cria uma tabela, de alguma forma ela vai bater aqui dentro. O outro lado que você precisa entender, e esse lado aqui é o lado que você tem controle, muito importante, é a questão dos compute nodes, fora do storage. Né? No storage você tem os distribution nodes, que são lá os lugares onde dados da tela caem, e em cima desse storage você tem os chamados computer nodes. Então, quando você cria uma instância do Azure, do Synapse, dentro da sua conta no Azure, dentro do seu portal, o que acaba acontecendo lá é que, dependendo da quantidade de DWs que você escolhe, você vai ganhando um ou mais compute nodes dentro da sua assinatura. Deixa eu mostrar para você como é que isso funciona. Então, se eu chegar aqui, deixa eu ver quem é você, Synapse Studio, vamos para cá, Home, ciclo, não, ciclo database normal, e esse aqui é o meu Synapse Studio, deve ser esse camarada aqui, perfeito. Ok, tá aqui, ó, tá vendo? Performance Level, eu estou na geração 2, né, com o DW300C, porque a geração 2 ele deve ser esse C aqui do lado, esse 300C. Então, se eu chegar aqui e falar para o Synapse que eu quero aumentar a minha capacidade de armazenamento, não de armazenamento, mas de computação, minha capacidade de computação, armazenamento, você empurra a quantidade de dados que você quiser, eu só tenho que chegar aqui e trocar essa capacidade de armazenamento. Então, aqui no painel, em algum lugar, está escrito aqui, where is it? Não, sumiu. Hoje está difícil. Vamos lá. Bom, já que não estou enxergando ali, vamos criar por aqui. Synapse. Aqui, vamos lá. Desculpa aí a clicada errada, mas aqui embaixo a gente vai encontrar aqui de novo. Então, vamos botar aqui um nome, demo02, ou demo20, demo02, está liberado, tá, o nome está liberado. E esse aqui é meu servidor, está aqui, de dados, tá vendo? Então, se eu chegar aqui e escolher, ó, aqui é onde está a minha capacidade de processamento dentro do meu Synapse. Conforme eu aumento
ou diminuo isso daqui. É claro, né, o preço vai mudando, os preços aqui não são baratos, mas o que é mais importante aqui é a quantidade de nós que vão ser alocados. E essa quantidade de nós, você vai encontrá-la aqui, ó. Site Microsoft.com, e aqui é Synapse PW. Limits para DW. Aqui. Warehouse limits. There we go. Capacity limits, permission. Então, você vai criando ali, que são os comandos para você criar. Que coisa. Nunca. SQL, DW capacity, compute, nodes, resource, Synapse. Achei. Pronto, era essa página que eu queria. Então, aqui, ó, tá vendo? Conforme você vai alocando a sua capacidade de processamento dentro da sua assinatura do Synapse, né, do seu serviço, ele vai colocando esse compute nodes aqui, tá vendo? Então, de 1 a 300 ou a 400, melhor dizendo, 500, de 1 a 500, eu tenho um compute node. Depois eu aumento para 2, ele aumenta para 2, para 3, para 4, para 5, e vai subindo, né? 10, 12, 15. O que esses compute nodes querem dizer? Presta bem atenção. Conforme você vai aumentando a capacidade de compute nodes, cada uma daquelas 60 distribuições de dados que existem, elas vão sendo alocadas para esses compute nodes. Então, por exemplo, imagina que você criou uma tabela e essa tabela tem 20 terabytes de dados. Se você criar uma assinatura, como você viu aqui, né? Se você colocar um Synapse para funcionar, e esse Synapse tem um compute node, isso significa que aquele único compute node, com a quantidade de cores que tiver naquele ali, ele vai tomar conta das 60 distribuições, tá vendo? Ó, um compute node toma conta das 60 distribuições. E a diferença de 1 para 500, né, está mais na capacidade de memória para ele fazer cache dentro do control node, né, porque é onde vai estar fazendo cache das informações, não tem que fazer I/O o tempo inteiro. Conforme você vai aumentando os seus DWs e você vai acrescentando compute nodes, aí você vai aumentando em paralelismo. A performance começa a realmente ficar maior em termos de paralelismo de processamento, evidentemente, quando você começa a aumentar mais em compute nodes. Então, por exemplo, se eu colocar 6 compute nodes, significa que cada um desses compute nodes vai estar tomando conta de 10 distribution groups daqueles de storage. E na hora que eu enviar uma query para aquela tabela de 10 terabytes, vamos botar mais dados aí, né? Vamos botar 500 terabytes. Na hora que eu mandar uma query para aquela tabela de 500 terabytes, dependendo de como eu organizei a tabela e de como a query foi escrita, esses 6 nodes aqui vão, ao mesmo tempo, cada um dentro do seu pedacinho dos seus 10 compute nodes, buscar os dados, avançar em cima dos dados, trazer os dados do storage, processar, deixa eu botar aqui de volta, processar dentro de cada um deles, e depois, com os resultados parciais, ele manda para dentro do control node, que concatena esses resultados parciais, e manda para o cliente, para você, né, que submeteu a query. Então, veja que, antes de chegar na tabela, eu preciso entender que eu realmente só tenho paralelismo quando eu estou lendo dos storage para dentro do compute node do Azure, quando eu começo a aumentar a quantidade de compute nodes. Right? De 1 a 5, como vocês viram lá,
o que você aumenta a capacidade de memória, então você diminui a necessidade de ter que ir ao disco o tempo inteiro, dependendo do tamanho das suas tabelas. Mas se você realmente começa a ter benefício de paralelismo de processamento no Azure SQL DW, ou no Synapse, né, agora é Synapse, quando você aumenta, quando você pega mais de um compute node. E aí a notícia triste, né, que quando você faz isso, vamos ver se ainda está aqui. Aqui, né? Quando você faz isso, né, acima de 1.000, é que o preço vai subindo, né? Que é $12 a hora, salgadinho, né? Multiplica isso aqui por 730, que é a média de 30 dias por mês, você vê aí o preço que vai dar, né? Que vai ficando salgadinho, mas a capacidade de processamento é, né, excelente. Beleza, então esse é dois pontos que a gente viu até agora para chegar na tabela, né? O primeiro ponto é e quando eu criar a tabela vai ser guardada dentro dessas distribuições. E na hora que eu fizer uma query na tabela, a minha query vai ter paralelismo dentro daquelas distribuições na medida que eu tiver mais compute nodes disponíveis dentro dentro do meu serviço, né, dentro do meu SQL pool. Por isso que chamam de pool, né, que você tem vários compute nodes. Antes de seguir para a tabela propriamente dita, é só um detalhe que aparece aqui nesse slide, que eu queria também chamar a sua atenção, é esse DMS aqui, tá vendo aqui, DMS? Data Movement System. Então, o M aqui não é de gerenciamento, é de movimento, Data Movement System. O ideal é que quando o Compute Node vai no storage ler os dados, quando ele traz os dados aqui, ele não precisa falar com nenhum outro Compute Node para resolver o pedaço da query dele. Como assim? Quando a gente faz um select, normalmente a gente faz join de tabelas. Né? A gente vai pegar uma tabela de fato, né? O fact table, vai pegar uma tabela de fatos, vai juntar com umas tabelas de dimensão e vai fazer um join e vai gerar um resultado. Então, a tabela grande mesmo, é a tabela de fatos. Né? Essa, normalmente é a tabela que você vai trabalhar em modelar direitinho para ela ficar bem acomodada aqui no storage. E quando você me vê aí os dados dos últimos 10 anos, então, cada compute novo desse aqui, vamos supor, ia trabalhar com 2 anos e meio de cada cidade para o processamento estar linear, né? Está bem balanceado, não está torto, né? Skewed. Então, quando ele pegar os 2 anos e meio dele, as tabelas que ele precisa fazer join, os dados daquela tabela também deveriam estar aqui. Se a gente conseguir desenhar o banco de tal forma que todo o select, né, parte do select, que esse compute node tem que resolver, os dados para aquele select estão todos aqui, vai ser super rápido. Agora, se esse compute node aqui tiver que conversar com outro compute node para trocar informação, tipo, numa das tabelas que eu estou trabalhando, os dados daquela tabela estão no outro compute node, eu tenho que transferir aqueles dados para cá para resolver alguns joins. Aí a performance, boom, vai lá para baixo. Veja o título da palestra, tá certo? Uma tabela não é só uma tabela. Dependendo de como a tabela é criada, ela vai forçar ou não a movimentação de dados de um para o outro. Eu vou te mostrar na sequência aqui como é que você define isso, tá legal? Então, esses são os três aspectos fundamentais em cima do Synapse propriamente dito, né? do motor de banco de dados relacional para Data Warehousing. Os três aspectos são a tabela, ela é dividida armazenada dentro dos Distribution Nodes. Os Distribution Nodes são 60 e eles são alocados para os Compute Nodes. Se eu tenho um Compute Node só, os 60 são alocados para aquele Compute Node. Se eu tenho 2 Compute Nodes, 30 para cada um. Se eu tenho 4 Compute Nodes, 15 para cada um, e assim sucessivamente, né, conforme vocês viram lá naquela tabela, naquela página que me deu trabalho para achar. Normalmente eu acho de primeira, hoje deu trabalho para achar. Então, agora, a última peça que está faltando, já caminhando para encerrar a palestra, a última peça que está faltando é a tabela. Né? Qual é a razão da tabela, como é que a tabela orienta o Synapse na forma de guardar esses dados. Simples. Quando você cria uma tabela no Synapse, você tem, na verdade, tem mais de 3 opções. Tem uma quarta opção que não aparece aqui, que também não é relevante para o caso, que é a tabela externa.
Tabela externa é quando os dados, por exemplo, os dados estão em formato Parquet e estão no Data Lake, e aí você quer trazer aqueles dados do Data Lake, ou nem trazer, de repente você só quer consultar, ver o dado, o resultado da sua consulta, mas você não quer trazer o dado para dentro do Synapse. Então, essa opção, trazer ou não. O fato é que o dado está fora do Synapse, está no Data Lake, e você quer consultar esses dados para no Data Lake. Isso aí ele chama de tabela externa, External Tables. E não tem nada a ver com a distribuição, porque é fora do Synapse, mas os dados estão acessíveis, é uma opção que você tem. No Azure, no SQL normal do Azure, né, o Azure SQLDB, você não tem essa opção. Você tem essa opção para storage, você pode buscar dados do storage por bookload, mas as suas tabelas externas lá o conceito é totalmente diferente. Então, não confunda crocodilo com cocô de grilo. Não confunda, certo? Os nomes são parecidos, mas quando você fala tabela externa, no SQL é uma coisa, no Synapse é outra. As coisas no Synapse são bem particulares, então não assuma que você sabe como funciona no Synapse sem antes dar uma olhadinha para ver os particulares. Então, quando a tabela existe dentro, está criando a tabela dentro do próprio Synapse, você tem essas três opções aqui. Ó. Você tem Round Robin, Hash Distributed e Replicated Tables. O Round Robin é o mais simples, o nome dele já entrega, né? É mais tranquilo de entender. O que significa o Round Robin? Quando eu criar a tabela, quando a tabela for criada aqui, eu vou colocar lá uma opção, aliás, já adiantando aqui, né? Deixa eu ver. Site, Microsoft.com, Synapse, Create, Table, Round Robin. There we go. Essa deve vir de primeira. Outra dica aqui para você, ó. Tá vendo? Create Table é um comando normal de SQL, né? Mas aqui a gente está olhando o comando especificamente para Synapse. Essa sintaxe que vai aparecer aqui, ela só funciona para Synapse. O SQL normal. Tem que procurar a documentação do SQL normal. Essa aqui não é. Essa aqui é a documentação do Data Warehouse. Right? Então, aqui, quando você olha aqui, Apply Still aqui em cima, você tem que ver se está com verdezinho para o Synapse, quando você está trabalhando no Synapse. Só para te dar uma dica aqui, ó, vamos fazer um contraste. T-SQL, deixa eu ver aqui, Primary Key. SQL Primary Key, não, Stocks, Create Primary Key. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, funciona na seleção, Managed Instance, Azure Synapse Analytics está suportado, tá vendo? Agora já está suportando. Algum tempo atrás, isso aqui estava branco, né? Ele não suportava criar primary key em tabelas. Aí a turma reclamou tanto, que aí eles resolveram colocar. Então, tem que ficar ligado aqui nessas bolinhas, né? Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui legal para você, ó. Insert. Então, vou insert. Azure SQL Database, Azure SQL Server, all support versions, mas a Synapse não está, tá vendo? O Synapse não está aparecendo aqui. Então, esse comando em particular não funciona no Synapse, tá certo? Só para fazer o ponto. Então, voltando aqui para a tabelinha, para a criação, se eu chegar aqui embaixo, ó, eu vejo que essa tabela aqui, essa tabela aqui em particular, a instrução dela é para criar... Caramba, ficou grande de repente. Pronto, agora dá para ver. So, create table. Aqui. Então, essa aqui está criando em hash. Se eu quisesse, eu poderia trocar aqui e escrever round robin. Daqui a pouco deve aparecer aqui. É hash. Round robin, está aqui. Está vendo aqui, ó? Então, create round robin. No caso do default, nem colocou aqui, ele já assumiu que é round robin. Então, eu posso pegar esse comando aqui no final, distribution equals round robin, e ele vai se comportar como round robin. Como é que round robin funciona? O nome já entrega. Cada pedaço de bloco de dados que chega para o Synapse, para ele guardar, um bloco vai numa distribuição, outro bloco vai na distribuição, e assim vai indo até completar tudo. O legal do Round Robin é que ele vai manter as distribuições razoavelmente niveladas. Então, os dados vão estar
razoavelmente distribuídos, bem nivelados, bem distribuídos. Mas não significa que os dados vão estar numa forma, num formato em que eles vão trabalhar da forma mais eficiente possível, mais rápida possível. Lembre-se que se você estiver trabalhando com mais de uma distribuição, cadê a distribuição? Está aqui. Se você estiver trabalhando com mais de um compute node, com várias distribuições no compute node, embora os dados estejam distribuídos, se na hora que você fizer um SQL, o dado que esse node aqui precisa para fazer um join com uma tabela estiver sendo gerenciado por outro node, eles vão ter que falar via DNS e a sua performance vai cair. Então, round robin parece bem simples quando você cria uma tabela no Synapse, e ele é realmente bem simples, mas provavelmente ele não vai ser a sua melhor opção para você alcançar performance. A sua melhor opção que você vai ter para alcançar performance é a próxima opção, né? Estava aqui no round robin, é a próxima opção que é o hash. No hash, o que vai acontecer no hash é o seguinte: você vai escolher uma coluna, ou combinação de colunas, uma coluna, que o Synapse vai aplicar uma fórmula de hash em cima dessa coluna, e aplicando essa fórmula, ele vai aglutinar dados dentro daquele hash bucket que foi definido. Então, né, você, por exemplo, vamos supor que você está nos Estados Unidos, e aí você tem 4 regiões: costa leste, centro, montanha e costa oeste. Então, eu posso criar um hash em cima dessas costas, imaginando que meus dados são razoavelmente distribuídos entre essas regiões. E na hora que eu entendo que as minhas queries, quando eu for fazer consulta no banco, essas queries elas vão trabalhar, elas vão ser bem divididas em relação às regiões dos dados da onde os dados originaram. Se eu, na medida que eu modelo meus dados e entendo as queries que vêm nos meus dados, se eu conseguir fazer essa distribuição, os nodes vão trabalhar independentemente nos fatos, né, com os dados que são particulares para a seção dele, para a região dele, de acordo com o hash, da forma que o hash for definido. Então, a grande sacada do Synapse é, quando você estiver criando a sua tabela, você conseguir identificar quais são os seus padrões de query, né, e fazer um profile dos seus dados, para você escolher a coluna, um conjunto de colunas, nos quais você vai conseguir fazer um hash, e com isso tentar manter os dados razoavelmente nivelados. Você não quer uma região com mais dados do que a outra, mas de tal forma que quando você faça uma query, esses hashes sejam distribuídos para os compute nodes e eles consigam falar entre si, tá certo? Essa aqui é a grande dica, né? Por isso que uma tabela não é só uma tabela, você tem que entender como você vai modelar essa tabela. Em uma hora não dá para dar, aos 50 minutos, né? Não dá para falar tudo, de todos os detalhes sobre isso, mas você já tem um ponto de partida. E para encerrar, tem essa última aqui, que é a tabela replicada. E, de novo, se você já ouviu falar de tabela replicada em SQL, esquece, isso aqui é outra coisa. O que é a tabela replicada? Isso aqui é bem simples. Observe que cada node desse aqui tem um SQL, tá vendo? No control node também tem um, mas aqui embaixo, que estou trabalhando com os dados mesmo, cada um tem um SQL. Quando você cria uma tabela replicada, o que vai acontecer com aquela tabela é que os dados daquela tabela não vão para o distribution. Os dados daquela tabela vão ficar no compute node. Então, um desses compute nodes vai receber esses dados, né? Você criou a tabela vai estar lá, você vai dar um load na tabela, vai trazer os dados, a tabela vai ficar populada em um desses compute nodes, e o primeiro select que for feito dentro dessa tabela, o primeiro select que bater no Synapse para cima dessa tabela, vai forçar que essa tabela se replique para todos os outros nodes. Então, cada node que você tiver no seu serviço, cada node que você tiver no seu serviço, ele vai ter uma cópia daquela tabela depois que você carregou os dados e fez o primeiro select depois que você carregou os dados. Por que disso? Bom, se você olhar no modelo de BI, né, images.com, por exemplo, e você for olhar a BI Star Schema, por exemplo, Star Schema, vamos pegar esse daqui, né, um modelo bem simples, você tem a sua tabela de fatos e você tem as suas tabelas de dimensão. A gente já sabe que a gente quer os fatos, que os fatos são normalmente as tabelas maiores, nas distribuições. Essas tabelas de dimensão
são as tabelas que a gente quer ficar replicadas. Porque, de novo, a gente não quer que os nodes falem muito entre si, quer diminuir a comunicação ao máximo entre eles. Então, como essas tabelas de dimensão são usadas para filtro nos fatos, a sua estratégia no Synapse é criar essas tabelas de dimensão dentro das distribuições, dentro dos compute nodes e não nas distribuições. Porque quando o node for trabalhar com os fatos e for filtrar pelas dimensões, as dimensões já estão no node e você não vai ter DMS conversando entre os outros, forçando comunicação entre os compute nodes. Então, veja bem que uma tabela no Synapse não é simplesmente uma tabela. É uma decisão estratégica, dependendo do tipo de tabela que você está criando, qual o propósito que você quer com aquela tabela, e de acordo com o seu padrão de consulta, né? Da forma como você quer consultar. No geral, para concluir, no geral, o que você vai querer é criar tabelas fato que vão ser hash distributed, e aí você vai ter o seu trabalho de pesquisa para entender qual é o seu perfil de queries e como é que os dados se comportam, né, como é a distribuição dos dados dentro das faixas de limitação que você vier a definir. E as suas tabelas de dimensão ficam aqui no round robin, né? Desculpa, fica aqui no replicates. Você quer que elas fiquem replicadas entre os compute nodes, porque na hora que você for fazer uma consulta na tabela de fato, filtrando pelas dimensões, as dimensões já vão estar disponíveis para você lá dentro do compute node, tá certo? Então é isso, né? Essas são as dicas principais aí para você trabalhar com Synapse. Aqui é o beabá, o feijão com arroz, como a gente fala lá no Brasil, é o feijão com arroz para começar. Algumas outras tópicos que você pode anotar aí para pesquisar na sequência, né? Um deles é o Query Execution with Data Store, né? Query Data Store, que armazena resultados e mantém bem próximo do motor, né? A questão de como os dados se comportam e qual é o melhor query plan para cada um das queries que vão chegando. Então, ele tem um comportamento definido lá, uma característica legal do serviço. TempDB, é claro, existe, né? Continua lá. Então, você tem o Synapse Analytics, que olha como os recursos do Synapse estão funcionando e como é que você pode... Algumas dicas que ele te dá, né? Como você pode fazer tuning disso daí. Por exemplo, se as queries estão muito pesadas ou estão mal distribuídas, aí o TempDB está batendo muito, muito acima e você está ficando perdendo performance por causa disso, né? Então, 2 pontos aqui já vão além da tabela, né? Vão mais na parte de training do próprio Synapse. De repente, num próximo evento, a gente fala sobre elas, tá certo? Então, estou estourado em 4 minutos. Vou perguntar para a Madalena se tem alguma pergunta aí, se alguém postou pergunta em algum lugar. Não sei como é que funciona. Então, não temos perguntas. Se alguém quiser ainda fazer perguntas, ainda temos tempo. Mas pronto, por aqui no chat não estou a ver qualquer pergunta, portanto acho que estamos por terminada aqui a sessão. Muito obrigada, Armando. Não, está ótimo. Foi a última sessão. Foi um gosto, Armando, ter-te connosco a partir do Brasil. Acho que é fantástico podermos colaborar contigo no Brasil. Como eu já disse inicialmente, acho que todo o valor de ter esta comunidade em português, em língua portuguesa, podemos ter speakers no Brasil, brasileiros, de Portugal e também dos PALOP, e acho que é só uma mais-valia para todos nós e espero termos mais oportunidades de fazermos isto mais vezes. Para todos, espero que tenham... Se eu puder ajudar, estou dentro. Ótimo, obrigada, Armando. Pronto, é isto. Terminamos agora as sessões, a track em português. Muito obrigada por estarem connosco, espero que tenham gostado e espero, acima de tudo, que esteja tudo bem convosco, com as vossas famílias e muita saúde para todos. E damos então por terminado. Muito obrigada também ao meu colega Juarez, que esteve comigo nesta sessão, e a todos os speakers, ao Carlos, ao Nuno, ao Vítor e ao Armando,
por terem partilhado aqui os seus conhecimentos. Para uma próxima sessão, se quiserem partilhar connosco também o vosso conhecimento, vão poder fazê-lo, como disse também inicialmente, incentivo mulheres a estarem aqui presentes, são muito, muito bem-vindas. Acho que também é muito importante e pronto, contamos convosco para a próxima. Madalena, obrigado por organizar tudo, obrigado por me ter nesse evento, foi muito legal participar. Um abraço. Obrigada, um beijinho. Tchau.